Muitos dos principais compositores do início do século XX, Schoenberg, Stravinsky, Bartók, Rachmaninoff, Weill, Milhaud, Hindemith, Krenek, Eisler, haviam se radicado nos Estados Unidos nos anos 1930 e 40. Comunidades artísticas inteiras de Paris, Berlim e da ex-São Petersburgo se reuniram nos arredores de Nova York e Los Angeles. A afirmação está no livro O Resto é Ruído, de Alex Ross. O serialismo dos compositores norte-americanos Milton Babbitt e Elliott Carter e o aleatorismo de John Cage iriam se beneficiar desse contexto. Mas não só. Há uma nova corrente que mudaria substancialmente a história da música clássica no final do século XX, operante sobretudo a partir da década de 1960, surgida também a partir desse trânsito sonoro entre Califórnia e Nova York, e que será o tema central deste vídeo, o minimalismo. Mas antes, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, e se você se inscrever no canal, certamente ajudará a continuidade deste projeto. E deixe a sua sugestão. O tema deste vídeo foi sugestão recente de um de nossos seguidores. Entre os precursores e iniciadores do minimalismo nos Estados Unidos estão Lamont Young, nascido no estado de Idaho em 1935, e o californiano Terry Riley, também de 1935. Riley estudou no Conservatório de São Francisco e na Universidade da Califórnia em Berkeley. Sua composição In C, em Dó, de 1964, traz um mapa de 53 módulos sonoros, cada um dos quais é repetido um número aleatório de vezes pelos músicos, que passam de uma a outra estrutura em seu próprio tempo. A repetição constante e defasada desses ciclos, a partir de um pulso marcado, será uma característica central da técnica minimalista. O músico que participou da estreia de In C, tocando piano elétrico, iria se tornar nome central do minimalismo, Stevie Wright. Ele nasceu em Nova York em 1936 e estudou música e filosofia na Universidade Cornell, além de composição com Vincent Persichetti na Juilliard School de Nova York. Após mudar-se para a região de São Francisco, na Califórnia, teve contato com os compositores europeus Luciano Berio e Darius Milhaud, no Mills College em Oakland. Em São Francisco, ouviu o saxofonista de jazz John Coltrane tocar ao vivo ao menos 50 vezes. Em 1965, Wright gravou o sermão de um pastor pentecostal na Union Square de São Francisco. Dois gravadores tocando simultaneamente a mesma fala em velocidades ligeiramente diferentes vão acidentalmente defasando as palavras. Assim, quase casualmente, nasceu It's Gonna Rain, que inaugurou um procedimento de repetições defasadas que posteriormente passaria a ser usado conscientemente. Em 1965, Wright voltou para Nova York e no ano seguinte produziu Come Out, que utiliza a voz gravada de Daniel Hamm, um dos 6 afro-americanos espancados em uma delegacia de polícia no Harlem em 1964. Da frase inicial, I had to open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them. Algo como, eu precisei meio abrir a ferida e deixar a ferida sangrar um pouco para mostrar a eles, Wright isola o trecho Come Out to Show Them, que pouco a pouco começa a sair de sincronia. A defasagem vai gerando informação nova sobre a repetição, que começa dessa forma. Come out to show them, 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 come out. Para assumir, 8 minutos depois, o seguinte aspecto. Já outras músicas minimalistas de Wright são construídas para performances acústicas, como o Piano Phase, de 1967, e Clapping Music, de 1972, onde a mesma sequência rítmica com 12 pulsos, feita com palmas por 2 músicos, começa a atrasar um pulso, depois 2, 3, etc., por um dos músicos, enquanto o outro se mantém fixo. Cada novo ciclo gerado é repetido 8 vezes, ou 12 alternativamente. A peça termina quando, após 12 deslocamentos defasados, os 2 ciclos se emparelharem, novamente voltando ao início.
Music for 18 Musicians, de 1974, surge de fato uma orquestra minimalista. Violino, cello, 2 clarinetes, um alterna com clarinete baixo, 4 vozes femininas, 4 pianos, 3 marimbas, 2 xilofones e metalofone. Como afirma Ross, ao fascínio do ritmo foi acrescentada uma equivalente sofisticação harmônica. A estreia foi em Nova York em 1976. Um ponto alto da produção de Wright é Different Trains, de 1988, para quarteto de cordas e áudio pré-gravado, que traz o contraste entre o depoimento contendo memórias de infância, de viagens de trem entre Nova York e a Califórnia entre 1939 e 41, com as dos trens que na mesma época transportavam crianças e suas famílias para a morte na Europa nazista. As falas gravadas são genialmente transformadas em estranhas melodias, um original procedimento composicional em que a instrumentação é extraída e se acopla aos gestos presentes no movimento das próprias falas. Tanto a estreia como a primeira gravação foram feitas pelo Kronos Quartet e a obra mereceu um prêmio Grammy de composição no ano seguinte. Os 3 movimentos da obra são, primeiro, America Before the War, segundo, Europe During the War e o terceiro, After the War. Outros nomes importantes ligados ao minimalismo são Philip Glass e John Adams. Glass, nascido em Baltimore em 1937 e que estudou na Universidade de Chicago matemática e filosofia num curso preparatório avançado para a faculdade, também na Juilliard School de Nova York, onde conheceu Stevie Wright, e finalmente em Paris com Nadia Boulanger. Entre suas obras de destaque estão Music in 12 Parts, de 1971 a 74, e Einstein on the Beach, de 1975-6, ópera com colaboração do diretor Bobby Wilson, entre muitas outras. Uma geração mais jovem, John Adams nasceu em Worcester, Massachusetts, em 1947. Cresceu na Nova Inglaterra, estudou em Harvard e mudou-se para São Francisco. Entre suas principais obras estão Harmonie L'air, de 1985, Nixon in China, ópera em colaboração com o diretor Peter Sellers, que teve estreia em Houston em 1987, On the Transmigration of Souls, de 2002, para as vítimas dos ataques de 11 de setembro, e a ópera Dr. Atomic, de 2005. Em Nixon in China, sua primeira ópera, trata com grande ironia de um evento da história política ocorrido em 1972, na década anterior. Em plena Guerra Fria, os personagens principais são Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, sua esposa Pat, o premier chinês Zhou Enlai, o líder Mao Tse-tung, sua esposa Jiang Qing, a Madame Mao, e o secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger. As técnicas utilizadas por Adams são, como vimos na super área I Am the Wife of Mao Tse-tung, sem deixar de usar procedimentos minimalistas, muito mais variadas, assim como a formação orquestral que envolve sintetizador e um naipe completo de saxofones. Apesar de controverso, mesmo entre os próprios compositores aqui enfocados, o termo minimalismo denota procedimentos que se opõem, de uma forma quase diametral, ao serialismo integral pontilhista desenvolvido no pós-Segunda Guerra Mundial por Pierre Boulez e outros autores. Ao mesmo tempo que incorpora e relê elementos étnicos, africanos e extremo-orientais, sobretudo, para a música clássica, ele se aproxima com naturalidade de vertentes criativas que surgem a partir do pop e do rock. Aspectos do minimalismo musical podem abarcar álbuns da islandesa Björk ao neomedievalismo do compositor estoniano Arvo Pärt.